primeiro, até pela explicação que eu estava dando sobre o tipo do contrato, a gente não faz residencial. Então, a primeira questão é essa. A gente sempre faz compra, desenvolve assim, imóveis que vão ser alugados por empresas. Né? Então, essa é uma primeira separação importante. Né? Residencial não é conosco. Né? Não é o que a gente vai fazer. Né? Nunca, não cabe, né? Nesse próprio espírito que eu estava descrevendo aqui, desse tipo de contrato e tal. Então, nada residencial. Se do outro lado tiver uma empresa alugando um imóvel, a gente pode olhar. Né? A gente tem um fundo chamado de híbrido, né, no mercado, que é um fundo que, a princípio, pode fazer qualquer tipo de imóvel, desde que não residencial. Existem algumas restrições, então a gente não faz residencial, porque não dá, porque não encaixa no espírito da coisa, no que é o nosso foco, nossa experiência e tal. Tem outros que a gente também não faz. Então, assim, a gente não faz indústria mesmo. Tipo, pesada. Indústria assim, petroquímica, indústria siderúrgica, não sei o que lá. Aquilo é um imóvel, só que não é um imóvel que eu, como investidor, gostaria de ter. Inúmeros motivos, a gente pode ficar 2 horas falando sobre isso, mas basicamente ele tem 2 grandes problemas. Um é, ele é muito específico, sempre. Toda a indústria é super específica para aquela operação. Então, indústria petroquímica foi feito para aquilo, para fazer aquela molécula, aquele químico. E você vai ter menos interessados em potencial. Então, assim, se o meu inquilino sair dali, o que eu faço com aquilo? Né? Então é um negócio super específico, é o que você normalmente quer evitar no negócio imobiliário. Normalmente você quer um imóvel bem localizado e pouco específico. Pode até falar depois disso também dos que a gente tem, do caso da venda que a gente está fazendo agora e tal. Então, assim, coisas muito específicas, e uma dessas são indústrias, a gente também limitou. Por regulamento, né? O fundo não pode comprar indústrias, né? Nenhum. Ponto final. Por esse motivo, tem outros motivos também de contaminação e outras questões, mas a questão principal é o valor imobiliário, a liquidez imobiliária de um imóvel muito específico. Não queremos ele. E a gente também bloqueou o hospital por questões, assim, acho que tem 2 questões, uma questão jurídica, né, de força, de eventual despejo, de eventuais discussões jurídicas. Então, o problema é se pegar para olhar. Eu vou me xingar disso também, mas é verdade. Pega para olhar lista de devedores das companhias de energia de cada cidade. Assim, governo e hospital. Assim, praticamente todos. Ninguém tem coragem de desligar. Ninguém vai mexer nem com o governo, repartição pública e tal, e ninguém vai desligar a luz do hospital e ir na frente do juiz dizer que o hospital tá nem é maluco de fazer isso. Então, mas a mesma coisa vale um pouco para aluguel, né? Se você está alocando um hospital, você vai chegar na frente do juiz e pedir o despejo do hospital, não vai funcionar. Então acaba ficando uma situação negocial, uma situação de risco e tal, complicado. Além de também ser um imóvel específico. É um imóvel de investimento muito elevado e muito específico. Questão de resistência do piso, porque tem que ter a máquina de ressonância e as paredes todas tem que passar tubulação de gases, enfim. Também é um imóvel bem específico, muito caro e muito específico. Então também tem essa questão. Então assim, tirando os que a gente evita, que mais ou menos é isso que eu descrevi, o resto a gente pode fazer tudo. É que o resto também não é tanta coisa assim, porque aí no resto fica corporativo, né, vamos chamar assim, que são prédios de escritório, né, onde as empresas, né, atuam, logística, galpões de logística e tal, isso a gente faz muito, gosta muito, e o pessoal está chamando de renda urbana, que são imóveis locados para empresas. Varejo normalmente. Né? Normalmente varejo, mas, por exemplo, a gente tem a Decathlon, loja da Decathlon na Marginal ali, uma loja que é conhecida, um flagship, vamos dizer assim, da Decathlon ali na Marginal Pinheiros. Mas não é só varejo, a gente também tem 2 unidades, por exemplo, de laboratórios DASA, né? A DASA, então tem o DASA na Vila Sumaré e tem o DASA do Ibirapuera. São 2 imóveis. O que são eles? Eles eram da própria companhia e a companhia fez o sale leaseback, né? Pra gente, quer dizer, a gente não construiu esses imóveis, a gente comprou deles e alugou para eles num contrato atípico de 15 anos. Porque ele quer continuar usando, só que ele não precisa ser dono para continuar usando hoje em dia, porque hoje em dia existe gente como a gente. Quando ele fez esses imóveis não existia fundos dispostos a botar esse capital. Então ele fez ele próprio, com o dinheiro da empresa. Então assim, esse negócio que chama sale and leaseback é uma grande atividade nossa, é uma grande fonte de bons imóveis e bons inquilinos para a gente. Então, a gente tem dentro desse escopo que a gente chama de renda urbana, que são imóveis de varejo, mas não é só varejo. Então tem também esse pessoal, por exemplo, de área de saúde. Mas, de novo, eu falei, não, hospital não faço, beleza. O laboratório. Isso não é. Na verdade, o laboratório, ali não é nem o laboratório, ali é a área de atendimento aos clientes, né, na verdade. Então, a gente pensa em varejo como qualquer coisa que tenha que atender cliente. Né? Então, não é que o cara vai ter que comprar um produto. Se o cara for lá para ser atendido, uma prestação de serviço, vamos dizer assim, mas a pessoa física, o cliente final do cara vai lá, aquilo é um varejo de alguma forma. Uhum. E o que isso importa? Basicamente pelo seguinte, usualmente esses imóveis são muito bem localizados. Você não quer botar um imóvel que é para atender seu cliente, e um cliente pessoa física, no meio da estrada. Isso tem que estar nos bairros onde as pessoas vivem, áreas urbanas, bem densas, com muita gente e tal. Normalmente esses imóveis têm uma
característica imobiliária valiosa para o nosso tipo, né, de visão sobre imóveis no longo prazo, porque eles estão sempre em localizações boas, bairros bons, com muita gente morando. Então Esse também é um dos critérios assim, relevantes para vocês, né? Não é só, puta galpão, não sei o quê, mas tem que ter uma lógica imobiliária também. Tem que ter uma lógica imobiliária muito grande. Porque no final, mesmo que eu fale um contrato de 10 anos, né, os 10 anos vão passar. E aí? Chegou lá no final dos 10 anos, os negócios que você tem não serve para ninguém, nenhum inquilino quer, tá no meio do nada, não tem outro uso, a não ser ser um pasto, o que eu faço com aquilo? Né? Então não tem uma preocupação imobiliária importante. Tem que estar numa cidade, tem que ter. Idealmente na zona que a cidade, o vetor de crescimento que a gente chama da cidade, para onde a cidade está crescendo, área em que o zoneamento está ficando mais benéfico, então você está começando a poder usar o que antes era um uso mais de logística, você vai começar a poder usar como comércio, depois como residencial, porque tudo isso tem mais valor. Né? Quando você aluga um galpão para o cara armazenar um produto, é uma coisa. Se você usa aquele mesmo terreno para fazer uma casa, um prédio, né, vamos dizer assim, o valor é completamente diferente. Então, assim, idealmente a gente compra esse tipo de coisa um pouco por essa lógica também. Olha, eu vou ter aqui um bom inquilino, um bom contrato, esse cara vai me pagar a locação por vários anos, mas esse terreno em si, no futuro, vai ser um condomínio de prédios residenciais que vai valorizar múltiplas vezes o meu ativo, eu vou ganhar dinheiro com aquilo também. Então, tem que ter esse pensamento imobiliário na história aí. Você já teve contato com muita gente de incorporadora, então você sabe que o pessoal pensa muito nisso também, né? Que esse terreno aqui vai valorizar, e zonas, vetores de crescimento da cidade, questões de mudança de zoneamento, metrô chegando, enfim, tem N motivos. E o negócio imobiliário ele é muito, muito específico. Quer dizer, às vezes um imóvel aqui vale 3 vezes mais do que o imóvel a 500 metros de distância dele, pela questão do zoneamento, porque um está na avenida e o outro está dentro do bairro, não sei o quê. Detalhes às vezes muito pequenos. Quem olha do Google Maps parece que os imóveis estão quase vizinhos. Acho que é a mesma coisa. Às vezes um imóvel é aqui, um do outro lado da rua, literalmente, vale o dobro, porque ali o zoneamento mudou, o cara pode verticalizar, aqui não pode. Então, assim, o negócio imobiliário ele é muito, muito caso a caso e regional ali específico.